Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Novamente aqui com meu amigo Murilão. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bora para mais um episódio hoje, Marcão? Isso aí, vamos lá. E hoje, para a gente abordar um tema muito interessante, vamos falar sobre o tratamento, da hipertensão arterial sistêmica. E para isso, a gente conta com a presença ilustre do nosso professor, Dr. Fernando Nobre. Ele que é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, colaborador do Centro de Cardiologia da USP de Ribeirão Preto, doutor pela Universidade de São Paulo, ex-presidente do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, fellow pela ESC e pelo ACC. Professor, uma honra estar aqui com o senhor, muito obrigado pela sua presença. Vamos para esse episódio super bacana. Muito obrigado, Murilo e Marco, e todos que vão nos acompanhar nestes minutos que seguem. Bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo o padrão aqui estabelecido. É uma honra para mim participar e eu espero que a nossa conversa seja produtiva, edificante e que possa atender aos objetivos de quem acompanha o SupraCast. Isso aí, com certeza. Bom, pessoal, e vamos aproveitar, relembrar aqui com vocês, nós temos aí o terceiro episódio do SupraCast, a gente abordou sobre o diagnóstico e a estratificação da hipertensão, mas a gente vai trazer algumas novidades, ainda mais que a gente teve aí uma diretriz agora saindo do forno, da ESC, focar aí no tratamento da hipertensão com as dicas práticas aí de consultório, da consulta ambulatorial no dia a dia dos nossos pacientes. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, vamos fazer algumas ponderações. Sempre falar que a hipertensão arterial sistêmica ela é o fator de risco aí mais importante no que tange aí morbidade e mortalidade cardiovascular. Lembrar que 90% dos casos aí de hipertensão arterial trata-se da primária ou essencial, que é aquela hipertensão que a fisiopatologia é complexa, tem interação entre fatores genéticos, ambientais, comportamentais, enfim, e vários outros. Então, assim, para a gente já dar um pontapé inicial, eu queria até trazer que a gente passou por agora algumas modificações, principalmente sobre a definição ali dos valores de referências, Exatamente, Mundilão. Então, na diretriz agora da ESC, houveram algumas modificações de valores do que a gente considerava normal. E, basicamente, agora eles trouxeram como a PA não elevada, aquele com valor de 120 por 70 milímetros. Depois, a PA elevada, que seria aquela de 120 a 139 milímetros de sistólica e de 70 a 89 da diastólica. E aquele valor maior do que 140 por 90 continua sendo o que a gente considera para o hipertenso. E aí eu já aproveito, professor, quais foram as suas impressões sobre essa diretriz, essa nova classificação? O que o senhor acha? O que o senhor pode comentar para a gente? Então, eu tive oportunidade de assistir à apresentação lá no ESC em Londres há 3 semanas. E foi um grande murmurinho lá, todo mundo comentando, mas por que não? Na realidade, o diagnóstico de hipertensão não mudou. E nem poderia, porque os dados epidemiológicos mostram que uma pressão maior ou igual a 140 por 90, que define hipertensão, estão esses valores sustentados. Não houve mudança. Eu interpreto, e foi assim, essa diretriz muito passível de discussões em várias mesas, levando em conta aspectos peculiares dela, mas esse foi o que mais chamou a atenção. O 120 por 70 é como um alerta. Eu vou dar uma comparação ao 101 a 125 da glicemia. Fica atento, a coisa pode evoluir, degringolar e o indivíduo se tornar hipertenso. Essa é a avaliação. É um chamamento à possibilidade, à situação em que o indivíduo
já tem um comportamento que a gente não pode chamar, segundo essa diretriz, de normal. Não é mais do que isso. Então, esse é o aspecto, e diagnóstico continua sendo igual. Perfeito. Já acende aquela luz amarela para a gente. Isso, né? Eu acho que esse é o aspecto, mostrar. Na realidade, esse fato não é novo. Há mais de 2 décadas, quase 3, se estabeleceu que 115/75 era o valor ideal de pressão. E a partir daí, para cada 20 milímetros que você sobe na sistólica e 10 na diastólica, você dobra o risco. É que dobrar o risco pequeno de 115/75 para 135/85 não é tão significativo quanto quadruplicar, porque você dobra de novo de 135 para 155 e de 85 para 105. Aí muda por completo. Eu acho que esse é o enfoque, nada de diferente. E, assim, eu acho que houve muita conversa, muita publicação de alerta, agora não é mais assim. Não, é assim mesmo. Segue o jogo. O raciocínio é o mesmo, né? O raciocínio é o mesmo. Perfeito. E aí, doutor, já queria também, né, aproveitar, claro, a gente, igual o senhor falou, o diagnóstico continua o mesmo. E aproveitando esse gancho aí do diagnóstico, a gente sabe que a gente precisa de algumas ferramentas no dia a dia que nos ajudam muito, né? Claro, continua aquelas, igual a gente já abordou no nosso primeiro episódio, sobre é super importante a medida da pressão no consultório. Bem feita, com regras definidas. Exatamente. Isso sim. E só que vem a importância dos exames, né? Que aqui eu estou abordando especificamente da MAPA. Então, eu queria que o senhor discorresse aí para nós, porque a gente sabe do valor dela, tanto no diagnóstico, mas também até no prognóstico ali do nosso paciente, principalmente na medida ali da sistólica noturna, e ela continua sendo uma ferramenta super importante para nós, né? Então, ela é tão importante que em países, por exemplo, como a Inglaterra, onde o sistema de saúde é totalmente estatal, a orientação deles, baseada em estudos de farmacoeconomia, avaliando o papel de você empregar a MAPA, todo indivíduo que vai ao médico na Inglaterra com uma suspeita ou pela razão de avaliar a sua pressão, seja confirmado hipertenso ou não, faz MAPA. Por quê? Porque eles avaliaram, como tudo é pago pelo governo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver, quando eu emprego MAPA ou quando eu não emprego, quanto que eu gasto a mais com médico não fazendo MAPA, com remédio, com exame, com novas consultas. E a hora que você soma esse pool de gastos, mesmo fazendo a MAPA, que é um custo adicional no grupo que faz, isso não é diferente e a qualidade do diagnóstico, do prognóstico e do segmento é melhor. Com certeza. Nada mais tranquilo do que isso. Sim. Né? E para nós, porque em que circunstância nós fazemos? Nós não chegamos a esse nível, né? O SUS, por exemplo, não dispõe de número suficiente de equipamentos para fazer isso, e aí é multifatorial, tempo de consulta, várias coisas que não é o nosso foco aqui. Mas o que a gente vê é que quando a gente faz MAPA, você leva o paciente a diagnóstico mais preciso. E com o advento da MAPA, nós passamos a conhecer 2 fenótipos que a gente não sabia. Aquele indivíduo que tem a pressão alta no consultório, mas você faz a MAPA, é normal, isso se configura como a hipertensão do avental branco, e a situação oposta, que só naquele instante que ele mede a pressão, ela está normal, mas nas suas atividades usuais ela está alterada, que é a hipertensão mascarada. É a situação em que deu-se esse nome, e o mundo inteiro usa, da Masked Hypertension, é porque esse indivíduo, naquele instante, ele não tem a resposta usual do fator estressor, da medida, etc., e às vezes até de uma medida inadequada. Mas esses 2 fenótipos foram conseguidos pela MAPA. Nós podemos até voltar depois a comentar que papel tem cada uma dessas 2 situações. Com certeza. Então, mostrando, né, que a importância da gente utilizar a nosso favor esse exame complementar.
Bom, eu acho que essa parte inicial para a gente relembrar, né, esse conceito do diagnóstico, da utilização do mapa. E vamos então, professor, partir para o tratamento, de fato, para a gente abordar bem a fundo essas questões. E aí, Murilão, queria que você trouxesse para a gente, porque a gente sabe tratamento medicamentoso, mas também da importância do tratamento não medicamentoso, né? O que você pode comentar para a gente, Murilão? Então, eu acho que o mais difícil é instituir o não medicamentoso, né? Porque o paciente chega ali, muitas vezes ele quer sair com remédio e achando que é só isso. Ele não quer fazer mais nada, né? E fala assim, não, pronto. Não dá hábito, isso não é bom. Não. Mas a gente está aqui, né, até para orientar um pouco de como conversar isso com o paciente. Mas uma parte um pouco mais teórica aqui, né? Depois o doutor até vai facilitar para a gente. Mas o que a gente orienta, né, segundo as diretrizes, é principalmente a restrição de sódio. Então, menos de 2 gramas de sódio aí por dia, o que daria mais ou menos uns 2 sachês de sal ou uma colher de sal aí por dia. 5 gramas aproximadamente. Isso. Né? Do pozinho branquinho, né? Do sal. A dieta com potássio, né? Então, orienta a ingerir em torno de 3,5 a 5 gramas, né? É difícil a gente contabilizar. E um alimento famoso que eu acho que a maioria do pessoal já sabe, que é a banana, né? Mas a gente tem que também tomar cuidado pelo excesso de potássio. Então, é só um estímulo de ingerir um pouco mais, né, doutor? É curioso, me desculpa por ele te interromper, mas veja, a questão do potássio no alimento, a banana, por exemplo. Quem que já não viu um jogo da alta cúpula do tênis, dos top 10, e aqui o indivíduo come um pedacinho de banana no jogo. Aquilo é uma banana placebo. Aquilo não serve para nada. Para você ter uma reposição de potássio boa, você precisava comer, para aquela circunstância, uma penca de banana. Então é importante também a gente ver isso. E hoje, como a gente usa, já para falar um pouco de tratamento, de muitos remédios que tendem a poupar potássio, isso, mesmo usando diurético, por exemplo, que faz com que o potássio seja reduzido, você, na combinação, isso fica legal, né? Eu acho que esse é um aspecto, mas não tenha dúvida que é bom. E também a dieta DASH, né? DASH. Que é uma dieta aí rica em frutas, em laticínios de baixo teor de gordura, cereais integrais, frango, peixe, né, principalmente como forma de proteína, pouca carne vermelha, gordura poli ou monossaturada, gordura trans de jeito nenhum, né? E a perda de peso. Aí pelo menos perder 5 a 10% aí do peso, né? Objetivando, o IMC é difícil, né, de a gente generalizar, mas objetivando o IMC entre 20 e 25, paciente com um peso adequado, né? E a cada pouquinho de peso que você perde, você já ganha um pouquinho de queda de pressão, né? Eu costumo dizer que peso e pressão é uma estrada de dupla mão de direção. Sobe peso, sobe pressão, que é um caminho, o outro caminho é que perde peso, perde pressão. Nós temos um trabalho feito no Brasil chamado Controlar. É um trabalho que eu fui o primeiro autor, eu que coordenei a pesquisa, mas com 3.000 indivíduos representando o país todo. Foram 100 cardiologistas em consultório, que não é a realidade geral, nem do SUS, nem de outras condições, cada um incluindo 30 pacientes que nós avaliamos. E o objetivo era ver adesão, era ver características. E uma das coisas que nós observamos é que para cada centímetro que você ganha na circunferência abdominal, então se você passa de 102 para 103, diminui em 2% a chance de você controlar a pressão. E o inverso verdadeiro, né? Para cada centímetro que você perde, aumenta 2% a chance. Então, isso é extremamente importante. Porque dependendo do grau de obesidade, o tratamento medicamentoso acaba sendo difícil, né? E para quem, como vocês, já me viu em discussão de casos lá no hospital, essas coisas, eu sempre fico perguntando qual é a circunferência abdominal. O IMC é um marcador ruim.
O estudo Interheart, que há 20 anos atrás, em 2004, ele mostrou que quando você pega um grupo de indivíduos, todos eles com o mesmo IMC, o risco aumenta com o aumento da circunferência abdominal. Então, para um mesmo IMC, quem tem uma circunferência abdominal maior tem maior risco, embora esse conceito, esse critério, esteja igual para todos. Fica aí uma dica, a gente tem que se atentar para isso. E né, tem que medir circunferência Exatamente. abdominal, não custa nada. Não, é barato, né? Uma fita. É uma fita, saber medir no local certo e pronto, você tem um dado a mais. E isso vem ao encontro também de uma coisa que as diretrizes trazem para a gente sobre atividade física também, que vai até ajudar na perda de peso. Bem lembrado, Marco. E uma Muito coisa bem legal lembrado. que a gente já sabe, né? Já tem algum tempo que a literatura nos mostra que aqueles 150 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade ou 75 minutos já com uma intensidade mais importante, mas também, né, nos últimos tempos a gente vem vendo a importância do exercício resistido também. Então, a composição dos dois. Então seria o ideal, né? Então 2 a 3 vezes na semana fazer ali um treino resistido e também a atividade aeróbica concomitantemente. Deixa eu te falar uma coisa importante do exercício documentada pela MAPA. Você faz mapa de 48 horas e o indivíduo faz exercício num dia e no outro ele não faz. No dia que ele faz, a pressão durante o sono é menor. E a pressão durante o sono é o maior marcador de risco que nós temos. Por isso que a MAPA é tão expressiva para fazer essa avaliação, porque é o único método capaz de medir a pressão enquanto você dorme. E lembrar, assim, não só não de você marcar de fazer atividade física, mas não ficar sedentário ao longo do dia, né? Não, marcar e fazer, né? Exatamente. Eu lembro da aula da doutora Fabi, dos 10 mil passos por dia, né? Então, assim, você trabalha o dia inteiro sentado, levanta um pouco, se movimenta. Também não é porque você marcou e vai fazer atividade que o resto do dia não conta, né? Eu atendi outro dia um executivo de uma grande empresa. E ele me contou uma coisa que a gente pode, nesse nosso podcast, que é uma conversa com dicas, com coisas importantes, e esse é o perfil do SupraCast, ele dizia, eu ficava na minha mesa e eu precisava de um documento, eu pegava o telefone e ligava para a secretária daquele setor, me traz aquela ficha assim, assim. Eu ligava até para a moça do café e falava, me traz um café. E aí eu li essa história. Eu tenho uma sessão, uma atividade na CBN, às terças-feiras. Eu falo sobre prevenção cardiovascular e falo de dicas, de coisas assim. Ele falou, eu ouvi você falar dos 10 mil passos, e eu falei, eu vou parar de pedir as coisas, eu vou buscar. E ele teve o capricho de... eu tenho no meu celular, e todo mundo pode ter, quantos passos você deu por dia. Eu medi, eu tripliquei o número de passos que eu dava, fazendo as coisas em vez de pedir. Olha que coisa bacana, não é? E aí, professor, essas orientações, né, tanto da dieta, da atividade física, ali, né, frente ao nosso paciente, como que a gente faz assim? Nesse momento a gente precisa trazer um nutricionista para jogar junto conosco, precisa de um educador físico. Como é que é essa orientação? Porque às vezes fica muito teórico a gente falar para o paciente, para ele compreender de fato. Como é que é essa abordagem? Como é que a gente pode fazer? Grande problema, você sabe o que é? É claro que se você tiver o indivíduo, como nós temos nos ambulatórios de escolas, etc., que você encaminha o indivíduo para a nutrição, você encaminha o indivíduo para o psicólogo, se houver necessidade para isso, para o educador físico, etc. Mas o grande problema está na atitude do médico. É uma inércia de ação. Ele consulta o paciente, aí a hora que o indivíduo está levantando, ele fala, um minutinho. Ele abre uma gaveta que está assim, orientações não medicamentosas. E está tudo escrito lá, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Né? Ele entrega e fala, essa é a orientação. Eu tenho uma estratégia
que é aplicável a isso, que é avaliação de risco do indivíduo. Então, a pessoa vai ao meu consultório e eu digo o seguinte, ó, você está fumando, teu colesterol está alto, tua pressão está alta, você está obeso e não faz atividade. Vamos pôr isso aqui num score de risco, hoje o score 2, ou se for idoso, o score 2 OP, e, enfim, mas você mostra para ele um número e tenha o cuidado de não mostrar para ele no sentido negativo. Porque tem gente que fala, olha aqui, você tem 40% de chance de ter um infarto em 10 anos, você está morto. Eu já vi paciente que me diz, olha, eu não vou mais lá. Sim. Eu vou lá, o cara me assustou, falou que eu vou morrer, morrer você vai. Todos nós. Mas não é desse jeito que você vai morrer. Sim. Então, o que é bom a gente fazer? Olha que dica legal. Mas é o seguinte, você fala assim, vamos controlar o colesterol e vamos controlar a pressão. Por que você escolhe esses dois? Porque você vai dar remédio para o colesterol, vai dar remédio para a pressão. Pede os exames, em 40 dias ele volta com a pressão controlada, o colesterol controlado. Você pega aquela mesma planilha, fala, opa, olha aqui, você tinha aqui 5 pontos porque estava com o colesterol alto, veio para 0. Você tinha da pressão 4 pontos e veio para 0 porque controlou. Nós perdemos 9 pontos. Vamos lá onde que está, o que isso representa? Aí ele vai lá, o risco que ele tinha, a somatória de pontos era tudo hipotético. 32, perdeu 9, veio para 23, ele era de alto risco, veio para médio risco. Você fala, ó, você tinha uma chance, porque está tudo escrito lá, né? Você tinha uma chance de ter um infarto, a tabela está mostrando isso, de tanto por cento, você passou para tanto. Olha o ânimo que você dá. Você explora o lado positivo. Por que eu não vou escolher perder peso e parar de fumar? Porque você não vai conseguir fazer isso em 30 dias. Mas a hora que você mostra para ele como é que a coisa ficou, ele anima. Marco, não tenha dúvida. Murilo, faça isso. Você traz o paciente todos que para o cuidado dele. Né? Você traz e mostra para ele o lado positivo. Fala, e agora, que tal se a gente perder 5 quilos em 4, 5 meses? O que você acha? Você já mostra um resultado que chegou, mas melhor que pode chegar. Você mostra para ele, ele não sabe disso. Que você está usando uma estratégia que ele vai precisar mudar muito pouca coisa. Na hipertensão, isso é importante também. E é importante você ir ajustando, mostrando, olha, você tinha uma chance grande de ter problema, AVC, quem tem pressão alta tem quase 3 vezes mais chance de AVC, a tua pressão está controlada, né? E é assim que a gente vai trabalhando. Eu acho que o que fica, né, de mensagem também é que, da mesma maneira que a gente vai correr atrás da meta pressórica, essa mudança de estilo de vida também deve ser uma meta para nós. Né? Junto do paciente, a gente também deve estar sempre reforçando nas consultas todas essas... Marco, e mais do que isso que você está dizendo que é absoluta verdade, é dizer o seguinte, você não está fazendo tudo isso só para melhorar a tua pressão. Você está fazendo tudo isso para melhorar a sua vida, para aumentar o seu tempo de vida e o tempo de vida ser um tempo melhor. Com certeza. Esse é o caminho. E também, né, para a gente finalizar essa parte da parte não medicamentosa, igual o senhor já comentou, mas cessar o tabagismo é importante. Não vai ter tanta influência assim na queda pressórica em si, mas a gente sabe que por diversas razões outras aí, questão de predisposição a outras doenças, cânceres, enfim, cessar o tabagismo, evitar o álcool, claro. A diretriz traz até algumas coisas novas em relação até à espiritualidade, que é importante. Aí a gente vai ter que ver, conhecer de fato o nosso paciente, o indivíduo, e levar em consideração as questões de cada um, certo? Esse aspecto que você citou é importantíssimo. Porque o indivíduo não é uma massa de células, tecidos e órgãos. E eu fui o coordenador de uma diretriz da ASBC, que é hipertensão e espiritualidade. Não confundir
espiritualidade com religiosidade e religião. São coisas totalmente diferentes. Espiritualidade, eu estava dando aula para o 4º ano e falei de espiritualidade e tem uma definição conceitual, é o seu estado com você mesmo, com os demais, intra e interpessoal, etc. Ele falou uma frase genial. Ele falou assim, é um cara zen. É um cara zen. Na linguagem popular, é um cara que está bem com ele. Quando ele está bem com ele está bem com os hormônios, os bons e os ruins, está com exacerbação de pensamentos positivos, está com redução de sentimentos e atitudes negativas. Isso interfere, de novo, não só na pressão, mas interfere na vida e nas demais doenças. Que bacana, que legal. Bom, então, professor, a gente abordou aí, né, a questão não medicamentosa, de suma importância, e vamos agora também para essa parte sobre o tratamento medicamentoso. A gente sabe que aquelas denominadas drogas de primeira linha para o tratamento da hipertensão são aquelas drogas, né, que elas reduzem níveis pressóricos, são drogas que elas vão reduzir, né, a incidência de eventos cardiovasculares. São drogas que vão ter ali efeitos adversos de pequena monta, né, que nada que seja tão significativo. E aí nós temos, né, já estabelecido os inibidores da ECA e ECA, temos os BRAs, que são seus parentes próximos, assim por dizer, os diuréticos tiazídicos e os bloqueadores do canal de cálcio. Abordando aí o IECA, então, e os BRAs de maneira conjunta, porque eles são bem semelhantes. E já te pergunto, professor, entre um e outro, tem alguma preferência ali no dia a dia que a gente deva escolher? Entre um e outro, os dois dão juntos. Que quer dizer que não dá, não pode, não deve, porque usar IECA com BRA proscrito. Falta grave, caça a carteira direto. Não tem nem multa de 7 pontos, 9. Não pode, os dois juntos. E falar de ECA, tem que falar de Ribeirão Preto. Toda vez que eu dou aula de hipertensão para os alunos, a primeira pergunta quando eu falo de ECA, onde nasceram os ECAs? Eles nasceram aqui, na nossa faculdade de medicina, com as pesquisas iniciais do Sérgio Ferreira, e que isso resultou no Captopril. Então, nós temos este orgulho, e todos que estão participando conosco desse podcast aqui do SupraCast precisam ter essa noção na mente. Com certeza. For aqui é o berço dos IECA. IECA e BRA, eu às vezes brinco dizendo, eles são primos irmãos, e o BRA é um pouco mais educado. Ele não faz as coisas boas, tanto quanto são iguais. Em termos de tratamento, não há distinção. Os dois podem ser usados com os mesmos benefícios, com as características de redução da pressão, etc. E uma das características do IECA é que ele impede a degradação da bradicinina, que é um potente vasodilatador e que tem uma ação fugaz. Então, ele sustenta um pouco mais a ação de um benefício. E, ao mesmo tempo, ele impede a conversão da angiotensina 1, que é inativa, em 2, que é extremamente vasoconstritora. Então, uma vasodilata e a outra não deixa, né, a constrição do vaso quando você bloqueia essa conversão. O aumento da bradicinina é que causa tosse. Então, que é um efeito. A gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque a indústria manipula muito essas coisas, né? IECA dava 4% de tosse, quando saiu o BRA, eles publicaram um monte de trabalho e multiplicaram isso por 5, 6 vezes, 18%, 20%, né? Então, cuidado, não é assim, né? E os benefícios são bons, são extensivos a outras condições, como pós-infarto, insuficiência cardíaca, coisas que a gente sabe e não é o nosso ponto de discussão aqui, né? Sim. Acho que é importante isso que o senhor comentou, porque a gente deve lembrar até de priorizar tanto o IECA ou o BRA nesses pacientes aí,
com hipertrofia ventricular esquerda, pacientes que já apresentam albuminúria, que vai ser um marcador de risco independente até. Então, paciente, né, um DRC que já está tendo uma queda ali da taxa de filtração glomerular, o IECA e o BRA, eles vêm até retardando essa progressão da doença renal crônica. Então, exatamente. É muito importante a gente priorizar essas duas classes de medicamentos. IECA ou BRA, eles têm indicações, se não houver nenhuma razão para não usar, eles precisam tomar. E uma coisa a aproveitar, onde não usar, é o cuidado que a gente tem com os indivíduos que, e aí mulheres jovens, potencialmente com capacidade de engravidar, e nas mulheres grávidas. Perfeito. IECA e BRA não pode passar perto. Sim. E aí, no começo, tinha uma história de que não usava na mulher que ia engravidar por causa do efeito teratogênico. Mas podia usar depois do terceiro mês, primeiro trimestre de gravidez. Não é assim. Mulher capaz de engravidar e mulher grávida não pode passar perto de IECA e BRA. Por quê? Depois de grávida, ele causa um outro problema. Já está formado, não tem teratogenia, mas tem uma condição chamada de oligohidramnion. Isso pode precipitar aborto. Então, lembrar que IECA tem um perfil enorme, mas esse perfil, às vezes a gente vê no ambulatório, chega lá meninas de 20 anos, 21 anos, tomando isso. É só mais uma dúvida do IECA e do BRA. A gente, né, tá terminando a residência aqui, a gente trabalha muito com medicações do SUS. Mas tem outros exemplos, né, que o SUS acaba não agregando. Entre eles, da mesma classe, tem algum que é um pouco mais eficaz, tem algum benefício melhor que o outro? Ou eles têm o mesmo benefício? Não tem. De um modo geral, se você usar doses equipotentes, né, você não vai usar 25 miligramas de losartana uma vez ao dia, numa droga que precisa ser tomada a cada 12 horas, contra 40 miligramas de olmesartana. Aí é colocar o Mike Tyson para lutar com um baixinho franzininho de 45 quilos. Não dá. Precisa ser dose equipotente. Em doses equipotentes eles são iguais. E precisa de ter cuidado. Eu vejo muito, como eu tenho uma central de laudos de mapa, dou 40 laudos por dia, 30 em média, eu vejo que esses indivíduos estão tomando. Às vezes eu paro para me arrepiar, assim. Outro dia eu vi uma associação de losartana associada ao mesartana. Infelizmente, complicado. a gente ainda... Dois que fazem o mesmo papel. E às vezes você vê um IECA associado ao indivíduo tomando os dois. Então, só esse cuidado, eles são bons. E precisa saber também, na terapêutica, qual é o tempo de ação daquela medicação. Losartana, por exemplo, que é extremamente usada, ela não age por 24 horas. Quando eu pego o mapa e vejo que o indivíduo está tomando 50 miligramas, 25, seja lá quanto for, de losartana de manhã, à noite você vai ver a mapa, perde o controle. Tem que lembrar disso. Como esse indivíduo atenção. raramente ou nunca é examinado à noite no consultório, o médico, todo dia que ele vai lá, ele bate palma, fala, tá bem, tá controladinho, e o resto do tempo com uma carga de pressão que vai causar problema no médio e longo prazo. Acho que dando seguimento aí aos antihipertensivos, vamos falar um pouco dos diuréticos, né? Acho que o mais importante aqui são os tiazídicos, né? Dentre eles tem hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida. Também entre eles tem alguma preferência, alguma particularidade de cada um? Tem uma peculiaridade da clortalidona em relação à hidroclorotiazida. Ela tem um efeito de tempo maior, e tem nos estudos cabeça a cabeça, um comparado com o outro, alguns estudos mostram que clortalidona tem uma ação antihipertensiva
mais eficaz, mais efetiva e, portanto, é uma preferência. Lembrar de uma coisa: efeito adverso de diurético, que é hipocalemia, que é fraqueza muscular, maior probabilidade de intervenção com o mecanismo glicídico, aumento de ácido úrico, isso era coisa do passado. No começo, vocês e quem nos ouve aqui são todos jovens, e não participaram desse tempo. Nesse sentido eu também não participei, mas no começo dos diuréticos usava-se 500 miligramas de hidroclorotiazida. Por quê? Porque não tinha outro. Dava 50 miligramas, dava 100, não abaixava, dava 200. O que se sabe é que quando você passa, por exemplo, de 12,5 para 25, você não muda efeito adverso, mas muda a ação. Quando você passa de 25 para 50, na hipertensão, vamos lá, insuficiência cardíaca, usa mais, é outra história. Mas na hipertensão, quando você passa de 25 para 50, você não ganha em efeito, mas começa a ter ação adversa mais expressiva. Então, não passar disso, 12,5 e 25. Os efeitos colaterais eram em doses maiores. Então, claro, e aí ficou a ideia disso. É a mesma coisa da ação renal de IECA. Cuidado que você vai começar, vai piorar a função renal. Isso ocorre. No começo, os primeiros trabalhos com captopril mostravam que isso aumentava logo no início a disfunção renal. Caía a taxa de filtração glomerular, aumentava a creatinina. No longo prazo e no médio, a fase em que vai piorar a doença renal crônica é mais longa, é mais distância. Quer dizer, você preserva a função por mais tempo. Umas dicas boas aí, né? Confesso que eu achava que eu tinha efeito colateral em qualquer dose. Seguindo aí dos diuréticos, tem os diuréticos de alça, né? Eles têm algum espaço no tratamento da hipertensão? Olha, é muito raro. Apenas na doença renal crônica, onde você tem uma fase de retenção volumétrica muito grande, ou uma situação muito peculiar também é quando você usa drogas que fazem retenção hídrica, como, por exemplo, vasodilatadores de ação direta, mas isso é para um grupo restrito de indivíduos. Né? De um modo geral, a gente não usa, até porque eles têm efeito curto, né? Né? Pouco... Até abaixa a pressão rapidamente, mas dura 4, 6 horas depois. E aí, né, prosseguindo então com a terceira classe de medicação aí, que é considerada a primeira linha, vão ter os bloqueadores do canal de cálcio, que é muito difundido na nossa prática, principalmente o alodipino. Eu queria até perguntar para o senhor, como é essa questão da associação que a gente deve tomar cuidado entre a alodipino e a estatina? Porque em alguns, né, nos nossos ambulatórios, muitos pacientes são coronariopatas e tem aquela relação de aumento de risco de miopatia com o uso concomitante dessas drogas. Não é uma limitação. Estatina a gente tem que acompanhar, todos sabem, com creatinina fosfoquinase total, para ver a expressão muscular, né? E TGO e TGP. A associação de estatina com medicamentos para ação antitriglicérides, essa sim é cautelosa e não é para se usar de forma generalizada todas as possibilidades. Mas em relação à hipertensão, a gente não vê nisso maiores problemas, não. Perfeito. Houve uma época que alguns trabalhos mostraram anlodipino interferindo com função renal, mas foram coisas pontuais que não se sustentaram depois nas investigações restantes. A gente vê uma boa resposta assim, né, no dia a dia dos nossos pacientes. O que a gente já até comentou numa outra oportunidade, mas sempre relembrar, né, da questão do edema perimaleolar que pode acometer. Qual é o mecanismo desse efeito? O antagonista de canal de cálcio, esse é um nome preferível a bloqueador, porque você não bloqueia a entrada do cálcio. Se você bloquear, o indivíduo tem uma vasodilatação e babau, né? Aí
ele faz uma vasodilatação arteriolar muito grande. E quando isso vai para a vênula, que não foi vasodilatada, não tem. É o caminho assim, você está na Avenida 9 de Julho, cheio de carro, e você quer andar, o que você faz? Você sai pelas Garibaldi, São José, sei lá, você vai fugindo dali. Então é isso que acontece com o líquido. Com a água, ela sai e vai lá para a região pela ação dessa. Quando você associa IECA ou BRA, você faz uma dilatação venosa também. Então você corrige isso e dá menos edema. E edema maleolar não é essa coisa que se fala. Esse bicho de sete cabeças. E às vezes impressiona muito o paciente, porque ele vai lá no Dr. Google, está escrito que inchaço nas pernas é doença do rim ou do coração. E aí ele fala, meu Deus, já me liga, né? E eu já falo antes, se for pouquinho, vamos optar entre ficar um pouquinho e ter um prognóstico melhor? Vamos, tranquilo, sem problema. Agora, tem um que fica com um pão no pé, né? O sapato marca, a meia marca, e você associa um que tem ação na dilatação venosa e, mesmo assim, se não der, tem gente. Mas tem gente que não tolera... Então, é um edema ali que não vai responder a furosemida, por exemplo. Não vai responder a diurético nenhum. Exatamente. Porque o mecanismo não é ali de volume intravascular aumentado, é extravasamento de líquido. Perfeito. E uma outra opção, né, caso seja compatível, existem algumas fórmulas aí com modificação molecular, por exemplo, o lodipino a gente troca pelo levanlodipino, que aí teria algum tipo de resposta, mas também com muita cautela. Muita cautela, você disse bem. Então, não muda muito, né? Perfeito. E aí, né, a gente vai observando o seguinte, a gente abordou essas 3 classes de drogas e aquele paciente que a gente já está utilizando essas 3 classes, o paciente está mantendo níveis pressóricos elevados, a gente já parte para um outro raciocínio onde a gente vai considerar a hipertensão resistente, quando ele está usando doses otimizadas dessas 3 classes de drogas. E aí, a partir uma sendo disso, diurético. perfeitamente, e uma sendo diurético tiazídico. E aí a gente vai, claro, ponderar, vai investigar outros diagnósticos, né? Por exemplo, de hipertensão secundária, que aí vai ser um próximo podcast com certeza para a gente abordar. E claro, um pensar... podcast de 3 dias. Exatamente. Vai começar na terça, quarta e quinta noite, vai acabar. Claro, sempre questionar sobre a adesão, né? A gente tem que saber se o nosso paciente está de fato tomando as medicações da maneira correta, pensar nesses outros diagnósticos e aí a gente vai entrar já com a 4ª droga, não é isso, Murilo? Aí seria a espironolactona, né? Foi observado que nesses pacientes que têm a hipertensão resistente, tem uma certa retenção hidrossalina, uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e aí entraria a espironolactona, né? E até para a gente já, sem saber, a gente já estaria até tratando aquela que é a principal causa de hipertensão secundária, sim, claro, que é o hiperaldo, né? Então já entraria com essa importância também. Aí o efeito, ele tem um efeito diurético, né? Mas assim, em baixas doses o efeito principal ele é o hipotensor, né? Só que uma dúvida assim que bastante gente tem, pacientes com doença renal crônica, com clearance abaixo de 30, tanto a espironolactona quanto outros diuréticos, eles têm ação mesmo assim? Não, outros diuréticos assim, porque quando a gente está falando de antagonista de receptor mineralocorticoide, grupo ao qual pertence a espironolactona e outros que surgiram, agora estão surgindo uns não esteroides, mas com ação hipotensora praticamente inexistentes, mas mais para proteção renal, né? O finerenone, por exemplo, é o representante desse grupo não esteroide. Eles não têm aqueles efeitos que não são tão raros e quando acontecem, eles são muito limitantes, especialmente no homem, que é a ginecomastia. Isso, agora, a 4ª droga
é realmente elencada como sendo a espirulolactona. Né? Perfeito. Nós até participamos de um estudo que foi conduzido lá pelo INCOR, que é o RIHOT. Esse estudo mostrou, a tentativa era mostrar se clonidina poderia ser a quarta droga, e pode, mas às custas de um peso grande de efeito adverso. Né? E aqui a posologia da espironolactona também acaba sendo uma vez ao dia. Ali, então, menor. A clonidina é uma droga ruim de tomar, né? Com certeza. Dá muito efeito. O indivíduo esquece de tomar, ele tem um efeito rebote, mais complicado. E também para elencar aqui de suma importância o beta-bloqueador. Né? Betinha, Acho que a gente, né, cardiologista, adora o beta-bloqueador. Claro, em alguns cenários, então, a gente tem que lembrar que ele acaba sendo até primeira linha, principalmente se o paciente ele já tem, né, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, se é um portador de angina, se tem alguma taquicardia ali que precisa de um controle da frequência cardíaca. O Marco, beta-bloqueador entra no ringue toda hora. Sempre. Ele apanha, ele levanta, Mas não perde por nocaute. Não, ele não perde por nocaute. Agora, no europeu, mostrou a fase aguda do infarto, né? Foi um balde de água. Ele levou um no queixo, um na orelha, tal, cambaleou, tal. Mas aí você vê, por exemplo, na hipertensão, em indivíduos com menos de 60 anos, com frequência cardíaca igual ou superior a 80, ele é indicação de primeira linha. É primeira linha. Primeira linha. Né? E em que outras situações? Tremor essencial, migrânia. E aí tem que ter um cuidado, hein? Migrânia você tem que usar como tremor essencial os que passam a barreira hematoencefálica. O propranolol, né? Metoprolol também ultrapassa a barreira. Perfeito. Né? Então você precisa ter esse cuidado. Vamos lembrar sempre, né, do cuidado com os pacientes pneumopatas, mas vai ser uma droga de ampla utilidade aí clínica. Eu acho que essas seriam as principais medicações, né? A gente teria outras que eu acho que tem um espectro um pouco mais reservado. Os vasodilatadores direto, né? Hidralazina, minoxidil, até a clonidina, metildopa. Tem algum cenário ou algum paciente específico assim que cairia bem essas medicações? Ou ela fica reservada realmente quando tem contraindicação? Para a primeira linha, não. Sempre quando não tem outro motivo. Se você juntar aquilo, Murilo, que você tem de droga em associação combinada, agora essa diretriz europeia ressaltou mais a necessidade de você começar com associações. E é conhecido já, indivíduos de mais alto risco, pressão mais elevada, a gente sabe que não vai controlar com dose única e nem vai atingir a meta. Perfeito. Diga, Marco. Isso é importante, doutor, que é aproveitando até o gancho, porque a gente quer trazer justamente isso, o manejo prático. Porque agora, nessa última diretriz, a gente teve algumas modificações, né, para ser mais incisivo no tratamento da hipertensão. E aí, continuando nesse raciocínio do senhor, porque, né, eles colocaram, talvez de diferente, aquela questão de antes a gente começar com medidas MEV, né, mudança de estilo de hábitos de vida, esperar um tempo, reavaliar na última diretriz, enfim, uma droga, o estágio 1, depois estágio 2, estágio 3, agora eles já estão optando essa questão da dupla terapia de fato. O senhor vê isso realmente sendo mais efetivo, mais eficaz? Tem essa questão, né, o quanto que a gente vai dificultar para os pacientes, questão de custo? Como é que você faz isso? Você faz da seguinte forma, você vê um perfil de paciente que tem que ter uma meta de 130 por 80 de pressão. E aí você vê esse perfil de indivíduo com uma droga, seja ela qual for. Ou é diurético, ou é BRA, ou é IECA, ou é um antagonista de canal de cálcio, ele não atinge essa meta. Então, aquele grupo com aquela característica, isso é quase que epidemiologia. É avaliação. Você vê, esse grupo aqui, não adianta uma droga, ele não vai atingir a meta. O que nós vamos fazer? Vamos começar com 2. Perfeito. É isso que se faz. Por que 3? Porque esse grupo com essa característica não atinge a meta que ele precisa.
ele tem diabetes associado, ele tem uma doença renal, ele tem alguma razão pela qual ele já é prevenção secundária. Então, isso é matemático e lógico. Perfeito. Para a gente, então, sumarizar, assim, até para a gente deixar um raciocínio bem claro para o nosso ouvinte. Diagnóstico de hipertensão. A gente deu esse diagnóstico para o nosso paciente, vamos estratificar o risco desse nosso paciente para a gente saber se trata-se, né, um alto risco, um risco mais intermediário, um baixo risco cardiovascular. Mas, dado esse diagnóstico, então, dupla terapia de medicação para esse nosso paciente, com reavaliação em 1 a 3 meses. Caso ele ainda mantenha níveis elevados, a gente já partiria para tripla terapia em doses baixas e aí novamente 1 a 3 meses reavaliar esse nosso paciente e só então, depois, se ele mantiver níveis elevados, a gente vai otimizar as 3 drogas. O tratamento da hipertensão é artesanal. Isso que você falou, por exemplo, da estratificação é fundamental. 2 indivíduos com 152 por 94, eles podem ser absolutamente diferentes na indicação do medicamento, na meta que ele tem que atingir. Por exemplo, os 2 têm 152 por 94, um é diabético e o outro não é. Diabetes, associou diabetes, qualquer nível de pressão ele está no nível alto de risco. Então, é isso que a gente tem que ver. E hipertensão é essa questão, que aliás, de resto, e de toda a medicina. Você tem que fazer uma história bem feita, conversar bem, individualizar, saber o perfil desse indivíduo, se ele fuma, se ele não fuma, se ele bebe, se ele não bebe, se ele usa droga ilícita, se ele quanto de álcool. A diretriz, ela tenta nos guiar, né? Assim, ela dá um protocolo, ela fala assim, ó, segue isso que você não erra. Só que, na verdade, a gente tem que conhecer o nosso perfil do paciente, né? Olha, houve um cardiologista, chamava-se William Hurst. Tem um livro, Hurst, que era o Braunwald daquela época. E nessa época, começaram a surgir as diretrizes. Não tinha diretriz. Tinha orientação, prescrição e tal. E o William Hurst fez a seguinte frase: bons médicos são os que seguem as diretrizes. Ótimos são os que sabem quando não segui-las. Isso aí é Ó, que frase, hein? Com certeza. Na veia. Exatamente. Acho que... Porque está a beleza da medicina. Acho que, igual a gente então comentou, né, sobre o fato de a gente estar cada vez menos permissivo com a hipertensão, frente ao paciente mais idoso, né? Um idoso frágil. Acho que esse que até a gente vê sempre recomendações que a gente pode começar um tratamento ali de monoterapia, ter um pouco mais de calma, né? Queria que o senhor comentasse se tem alguma classe que a gente vai ter que ter preferência, vai ter que evitar alguma outra classe para esse tipo de paciente? Evitar não pela idade, mas esses indivíduos, em geral, eles têm uma pressão sistólica aumentada com uma diastólica normal ou até mais baixa. Qual é o mecanismo disso? É que eles enrijecem as artérias. E a artéria rígida, a onda ejetada, que é o que gera a sistólica, ela vai e volta mais rápido. Isso é a velocidade de onda de pulso, que encontra uma artéria rígida e ela vai e volta. Quando ela vai e volta tão rápido que quando ela está voltando, ela já encontra a onda ejetada seguinte. E uma se soma à outra e eleva a pressão sistólica isoladamente. E é muito difícil, às vezes, você conseguir mexer na estrutura da artéria. Às vezes não consegue. Quem pode ajudar um pouco nisso é diurético e antagonista de canal de cálcio. Porque o diurético tem uma coisa, todo mundo raciocina que o diurético, porque ele vai diminuir volume, ele vai abaixar a pressão, porque o volume está lá no débito, né? Ele só faz uma ação diurética modesta, daí para frente ele faz vasodilatação. Ele tem uma ação sobre a redução do sódio na parede da artéria. Isso vasodilata. Então, ele
age muito parecidamente, de uma maneira menos intensa, do que o antagonista de canal de cálcio. Mas eles ajudam nisso. Sobre essas medicações de primeira linha, que a gente vai ter que fazer o estado da arte de para qual paciente a gente vai fazer qual combinação, para qual tipo de paciente que é melhor utilizar uma classe em detrimento da outra. Sim. E sempre, né, atento aos efeitos adversos. Uma questão que eu queria aproveitar e perguntar sobre também a cronoterapia. Se o senhor acredita, se a gente deve, em alguns casos que a gente observa ali na mapa, né, aquela questão do descenso alterado, descenso noturno, tem alguns estudos positivos, outros negativos. Na prática, o senhor acha que vale a pena a gente tentar em alguns casos, onde a gente já percebe essa alteração da sistólica noturna ali, jogar a medicação ali para mais tarde, antes de dormir? Como é que o senhor vê essa questão? Os estudos todos vinham mostrando. O primeiro estudo disso foi um estudo chamado IGEA, que é do grupo lá da Espanha, do Hermida, que trabalha com cronoterapia em tudo. E os resultados dele foram tão expressivos que ele foi uma explosão. E aí, como quando a esmola é muito grande, o santo desconfia, né? É o ditado velho, antigo dos pais e avós, eles foram rever os dados dele. O trabalho estava no New England, e o New England passou a vergonha de ter que fazer uma retratação mostrando que o estudo não tinha recebido dos avaliadores a avaliação estatística, metodológica adequada. Então isso foi por terra. Aí, agora, mais recentemente, saiu o estudo Time. E o estudo Time mostrou que tanto faz. Pode dar de manhã, pode dar à noite. Se a gente vai dar a medicação à noite para quem não tem descenso ou tem até a ascensão da pressão, e isso vai ser bom, a mapa muda. Mas o prognóstico a gente não sabe. Parece que melhora. Se isso vai resultar em melhor, porque é difícil você imaginar que um descenso fisiológico, que é benéfico, é igual a um descenso produzido. Não sei. Sim, show de bola. Agora, todo mundo vai ouvir isso? Eu dou remédio à noite. É aquela, né? Bom, de bola, então? Bom, Bate bola. Vamos lá então, professor. Drogas de primeira linha. IECA, BRA, IECA ou BRA. E porque eles são ambos da primeira linha, mas nunca os dois juntos. Perfeito. Antagonista de canal de cálcio, diurético, sobretudo clortalidona, talvez seja melhor. Já aproveita então, Murilão, uma associação indesejável aí. Jamais IEC BRA junto, né? Reforçando Jamais isso aí. IECA, BRA. E aí, Marcão, monoterapia para quem? Então, vamos ponderar sempre, né, no idoso frágil e naquele paciente agora que a gente vai determinar aí dentro daquela descrição da PA elevada, que é aquele pré-hipertenso, né, das últimas diretrizes brasileiras, com alto risco cardiovascular. Tá? Professor, mapa para todo mundo? Mapa para os indivíduos que têm suspeita de hipertensão do avental branco ou mascarada. De um modo geral, se você puder e o paciente tiver possibilidade, mapa para todos. Beleza. Marcão, preferência de medicamento no doente renal crônico dialítico ou não? Seguinte, doente renal crônico, a gente vai priorizar IECA e BRA para a gente evitar a progressão da doença renal. Nos dialíticos, aqui entra, igual a gente falou, furosemida em alguns casos, tá? E até o beta-bloqueador também. Doença renal crônica, o renal crônico pode tomar todas as classes. Não tem nenhuma que lhe faça mal ou que seja proibida. Sem medo, né, professor? Sem medo. E outra coisa, não é para considerar nível de creatinina, mas de potássio. Potássio é que é o marcador danado, é o que manda na história. Começou a aumentar potássio, observa, faz todo dia, faz até você chegar. Se chegou num nível proibitivo, é porque não está adequado. Professor, acho que a gente aproveitou muito, acho que foi de imensa... uma aula, né? Uma aula realmente,
né? Muito obrigado pela presença do senhor. Tem alguém que tem que agradecer de falar de hipertensão, sou eu. Com certeza. Acho que além daquele currículo super extenso, ainda é um escritor, né, de linha, já ganhou o prêmio Jabuti. Eu queria que o senhor mostrasse para a gente, o senhor trouxe agora, tem recentemente, né, um livro, abrir esse espaço para o senhor para comentar com a gente sobre Homem Médico. Perfeito. Homem Médico é fruto de um desejo que eu tinha há muito tempo de chamar a atenção para vários aspectos. Eu queria mostrar as relações do médico e das pessoas. Esse livro não é para médico, é um livro para uma população em geral. Chama-se Homem Médico porque reúne o que o homem deve ser e, sendo médico, como ele deve agir. Esse é o objetivo. É mostrar a importância das relações do médico com a família, com o paciente, com a sociedade, com ele próprio, com a sua própria família. E aí eu imaginava que isso ia ser um negócio chato, ia ser um monte de informação e tal. Eu, então, optei por fazer uma coisa. Eu criei um personagem chamado Dr. Reinaldo. O Dr. Reinaldo, ele passa desde a vida dele de criança, observando médicos e tendo esse prazer, né, de ser médico antecipadamente. E aí ele vai vivendo, e à medida que ele vai vivendo a vida de médico, ele vai atendendo pessoas com diferentes perfis. E aí nós aproveitamos para essa situação como ele deve agir e como ele age, porque ele é um médico daqueles assim, batuta mesmo. Ele não tem nada que o mova se não for a vontade de ser médico, de servir, etc, etc. E aí eu vou comentando um pouco disso. Como na vida em geral, ele passa por sucesso, ele tem fracasso, ele tem prazer, ele tem decepção, que é o subtítulo do livro, que chama-se Um Romance que Retrata o Sucesso e o Fracasso e o Prazer e a Decepção. É um livro que é gostoso de ler. Eu estou ansioso, você, Marcão. Vamos pegar uma nossa e vamos. É um livro que vai mostrando várias coisas, mostra faces da medicina, porque à medida que ele vai atendendo pessoas, ele vai dando orientações, e aí eu aproveito, à luz do conhecimento científico, da psicologia, da ética, da moral, do que se conhece a respeito daquele assunto. Então é um livro que demorou para escrever, porque tive que... outro dia eu mostrei esse livro. Eu tenho um outro livro de crônicas em que quem fez o prefácio foi o Inácio de Loyola Brandão, que é da Academia Brasileira de Letras, e é um livro de crônicas, né? E quando esse livro saiu agora recentemente, eu mandei para o Inácio e ele me respondeu assim: adorei o livro, estou quase no fim. E é o único romance que eu vi que tem referência no fim. Que é um vício de quem escreve coisa científica. Mas eu recomendo aqui no final uma série de leituras. Não são artigos, mas são livros. São coisas que dão base para isso. E o meu amigo, né, Augusto Cury, que é um psiquiatra mais lido no mundo, tem 30 milhões de livros vendidos, ele escreveu o prefácio, que é um prefácio maravilhoso. Bacana. Eu posso, se vocês me permitem, ler um parágrafo do que ele escreveu, que está aqui na 4ª capa. Fernando Nobre, como médico brilhante, escritor arguto, isso é um pouco de exagero dele, neste livro considera que cada ser humano é único, irrepetível e insubstituível. Não é mais um órgão a ser tratado ou um diagnóstico a ser feito, mas um ser humano complexo e completo, independentemente de raça, status, sexualidade e cultura. Que mensagem. É isso que o livro Show conta. De bola. É isso que o livro diz. Parabéns, professor. Realmente sensacional. Vamos ler, com certeza.
Ainda bem que a gente ganhou uns aqui, né? Não, deixa eu contar uma historinha. O Almir tá com inveja aqui. O Almir vai ter. Eu não sabia que o Almir vinha. Eu vou ter que contar para vocês aqui que eu trouxe só 2. Um pro Marcão e um pro Murilo, mas o dele tá guardado. Bom, quem gostou, recomenda para os amigos. E quem não gostou, recomenda para os inimigos. Mas recomenda o Homem Médico. Com certeza. Muito obrigado, gente. A gente que agradece, professor. Viu? Uma honra ter o senhor aqui e aprender sobre um assunto que a gente vê todo dia, né? Isso aí. Murilão, muito obrigado. Professor, novamente, uma honra recebê-lo. Obrigado e até uma próxima. Então vou usar o seguinte, Marcão e Murilão. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.